Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um DAR, o Digital Artist React. Meu nome é Hugo Seneviva, eu sou o seu host e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha e uma analisada no trabalho de um dos retocadores mais famosos no mundo. O nome dele, para quem não conhece, é Erik Johansson. Esse cara ficou famoso por fazer as suas artes abstratas e muitas vezes ele tenta meio que enganar o olho humano. Então, se vocês passarem pelo portfólio dele, vocês vão perceber que tem bastante arte interessante. E o que eu acho legal do approach criativo do Erik é que ele é um fotógrafo que também faz a pós-produção, mas eu já vi alguns making-offs dele. E ele diz que ele gosta de produzir as coisas muito bem feitas para que na hora dele retocar o trabalho dele, ele não tem tanto trabalho. Então, basicamente o que ele fala, galera, é que ele gosta de fazer uma pré-produção muito bem feita. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pensa exatamente em cada elemento que ele vai ter nessa cena, como que ele vai fotografar, que jeito que ele vai fotografar, aonde que vai estar o foco dele setado, para que tudo faça sentido quando ele for colocar essas imagens juntos e fazer essa composição muito doida que ele sempre faz. Hoje eu trouxe o Now or Never or Whenever, que é tipo agora, nunca ou whenever, é tipo tanto faz. E eu achei um trabalho super legal, é um dos trabalhos mais novos dele aqui no Behance, que ele faz essa brincadeira, que é uma imagem sobre procrastinação, que ironicamente, ele brinca que fala que ironicamente levou bastante tempo para ele terminar e postar aqui, não porque ele não sentiu que estava terminada, mas só porque ele não fez. Então tem tudo a ver com o fato de procrastinar e o fato que ele trouxe isso até para quando ele estava trabalhando na imagem. Eu também vou trazer uma outra imagem que é do Kai Stiepel, que é um fotógrafo, imagino, alemão. E ele tem um trabalho sensacional. A gente vai estar olhando esse projeto aqui, que é os Drinks. Mas, cara, se você for passar pelo portfólio do cara, você vai ver que o cara, pra mim, é uma das características mais legais de fotógrafo. É um cara que consegue fazer qualquer coisa ficar interessante. Consegue fazer qualquer coisa ficar bonita. Você vê que as imagens do cara saltam na tela. Que as imagens do cara são muito bem feitas. E hoje a gente vai estar olhando esse projeto do Drink aqui, que eu achei sensacional também. Vou passar rapidinho para vocês verem aqui. Achei sensacional o approach que ele teve para esse projeto e quão bonitas as imagens saíram desse projeto e foram finalizadas de um jeito maravilhoso. Beleza? Bom, vamos começar por esse aqui mesmo, que é o do Kai Stiepel, Drinks. Ele fala que esse projeto, ele fez um projeto com Liquid Stylist Guido Gravielos, que eu acredito que deve ser um nome meio chique para falar que o cara é bartender ou mixologist, né? Aqui os caras, quando falam que o cara mistura muita coisa, o cara é um bartender um pouco mais elevado, eles chamam de mixologist aqui nos Estados Unidos. E aqui eu vou dar um preview mais ou menos para vocês, porque eu achei interessante o que ele falou, porque vocês vão acabar vendo no projeto e vocês vão ver que vai tudo fazer sentido. Ele fala que, primeiramente, eles se divertiram bastante criando o set, até eles acharam uma f-stop que estava aberta, uma f-stop que estava bem aberta, quer dizer que a abertura dele foi bem alta, quer dizer que o valor da f-stop foi baixa. Vou mostrar um exemplo disso já já. E aí ele falou que eles estavam ajustando a lente, e daí quando eles chegaram numa f-stop que eles puderam brincar com qualquer coisa no fundo e não afetava muito, eles acharam que esse f-stop estava legal. Por quê? Se vocês olharem, por exemplo, vou só vir aqui no meu portfólio rapidinho.
Se você vier aqui e olhar nesse projeto que eu fiz aqui, que é o do Dodge Challenger, eu também usei uma f-stop bem baixa, justamente para eu isolar certas partes e daí dar um fading e perder foco depois. Então você percebe ó, que aqui ele fixou bem aqui e ele abre e ele faz esses bokehs legal, te dá essa impressão de profundidade de campo, ó, o DOF, que a galera fala muito, ou ZDF, enfim, o termo que você usar não importa, o efeito é mais ou menos o mesmo. Bom, então vamos passar aqui por esse projeto agora, e aí eu vou entrar em uma, vou entrar em uma aqui para mostrar a teoria que eu pensei antes, porque ele falou que eles estavam brincando com f-stop, certo? Para vocês que não conhecem fotografia e nunca estudaram isso, eu vou mostrar para vocês um quadro aqui bem legal. Ó. Então, ele falou que ele usou uma f-stop bem aberta, que eu imagino que deve estar em torno dessas duas aqui, ou no máximo uma f2.8. Por quê? Porque você percebe que a partir que a abertura é mais baixa e a sua lente está mais aberta, ela vai criar uma profundidade de campo. Quer dizer que o foco dela, ela vai focar no objeto e depois disso, o objeto, depois do que tiver para trás ou que tiver para frente, vai estar fora de foco. Então você percebe claramente aqui, ó, que aqui essa parte está um pouquinho em foco, aqui está um pouquinho em foco. Eu não sei se isso tudo foi um clique, mas eu imagino que sim. Vamos pensar que foi tudo um clique. Porque se ele citou aquilo no projeto, eu acho que eles fizeram mais ou menos desse jeito, tá? Salvo, às vezes as pessoas usam o Helicon para fazer stacks de foco, mas nesse caso aqui, galera, eu acho que ele foi embora do jeito, porque você vê a linha aqui, ó, essa linha do foco, ela tá aqui, ela vem até aqui assim, ó. E aqui, e ela continua aqui um pouquinho, fica no produto, e aqui ela já começa a cair, ó. Percebeu aqui? Aqui ele já cai, já começa a perder um pouco. Então, eu acho que ele deu o foco bem embaixo aqui, nesse caso. Porque você percebe que depois, para trás de qualquer coisa que tá, ela já fica totalmente fora. E aí, eu lembrei do projeto que eu tinha feito, que foi esse aqui, e eu acho que foi mais ou menos a mesma técnica que ele usou. E eu achei que ficou muito legal, porque ele conseguiu isolar o drink de uma forma legal, ele criou um contraste bem bacana, porém, por essa parte ser clara, ele conseguiu mostrar bastante, explorar bastante aqui dentro, ó, e mostrar o conteúdo do drink que ele estava fazendo. Se a gente voltar aqui e passar, ó, olha que legal o resultado ficou, porque ele conseguiu isolar completamente, colocou alguns objetos na frente, atrás, mais atrás ali, para ir compondo o background dele. Ó, você percebe que cada shot tem uma historinha diferente, tem elementos diferentes. Ó, o foco cai meio que semelhante entre elas. Ó. E cada shot ele fez uns ingredientes diferentes, um drink de uma cor totalmente diferente. E você vê que o fundo dele meio que se adapta a qualquer que seja a direção, que ele fez um fundo um pouco cinzinha, com azulzinho, um cianzinho, mas bem suave, com toques de marrom. Em algumas partes o marrom está desaturado, porém em algumas outras partes o marrom não está tão desaturado, para justamente combinar e trazer cores diferentes para fazer que para que essas imagens ficassem mais interessantes, porque se tivesse só o drink aqui, talvez não tivesse essas coisas no chão, não tivessem os elementos compondo essa historinha da foto, talvez não ficaria tão legal.
E você percebe que ele conseguiu brincar muito com as cores e ficou um visual bem impactante. Bonito pra caramba, que pra mim é sempre o... Quando eu olho pra arte e eu preciso achar a sua arte bonita. Se eu não achar a sua arte bonita, eu já não consigo gostar do seu trabalho tanto, sabe? Porque eu acho que pra gente que é retocado, que é artista digital, o nosso trabalho é elevar o trampo. E, lógico, se você puder participar de uma pré-produção como essa também, pô, animal, cara. Animal, porque isso só vai agregar pro seu trampo. Olha como ele brincou com o verde e com o roxo. Olha como, pelo fato que ele tenha essas bolhas aqui, ó, que ele fez o trabalho com as bolhas e colocou umas flores. Você percebe que tem umas mais na frente, outras mais atrás. E isso é um cuidado na pré-produção que olha que legal como oh, caralho, que esse vidro, como ele parece meio que um mosaico, sabe? Então, às vezes, até como o cara escolheu o copo faz diferença, galera. Olha que bonito. Verde, vermelho. Um verde com um aquazinho, um amarelinho. Cara, ficou muito show. Muito bonito mesmo. Um tonzinho de laranja, com um pouquinho de marrom, um pouquinho de vermelho. Esse já já tem um pouquinho de café ali. Ou, não sei se é um limão, uma laranja ali que parece que tá até desidratada. Bonito pra caramba. Muito bonito mesmo. E olha que legal, ó, mostrando o detalhe da... Às vezes você faz a parada com uma água carbonada. Carbonada não, com água com gás. Eu viajando aqui. E dá um efeito muito legal, ó. Que parece que o drink tá vivo. Você vê que tem coisas reagindo ali. E isso traz uma parada muito bacana pro projeto. E que ajuda a compor, né? Ajuda a deixar o projeto mais bonito, mais interessante. E também aquele lance que a gente sempre fala, contar uma historinha, né? Eu queria contar mais ou menos... E é uma coisa mínima, galera, mas você percebe que cada detalhe que o cara foi trabalhando nas imagens conseguiu trazer esse visual e ficasse uma coisa muito rica visualmente e impactante pra caramba. Aí eu marquei algumas coisas aqui que eu vou começar a olhar sempre, tá? Quando a gente estiver fazendo os DARs, que eu quero começar a trazer isso para a cabeça de vocês, para vocês já começarem a olhar as imagens assim também e aplicar isso no workflow de vocês. Então, nesse caso aqui, vamos ver a composição. A composição tá bacana? Tá bacana. O objeto de interesse está no meio. Você tem as linhas, essa sombra aqui, ó, ficou legal, porque você vê que ele tem uma luz atrás, então isso traz esse som para cá, o que automaticamente faz você convergir. Ele tem áreas mais escuras aqui no fundo para fazer meio que o framezinho dele, mas você percebe que elas são imperfeitas, então a cada shot elas vão mudando um pouquinho, mas você percebe que isso traz uma identidade muito legal para cada imagem. Então, composição tá 10. Composição também inclui a lente que ele usou, que nesse caso foi uma lente mais wide, que eu achei que ficou simplesmente lindo, porque trouxe profundidade de campo, como eu já disse antes, e permitiu a ele isolar o produto de uma forma muito inteligente. Recorte, eu acho que não tem muito recorte aqui, e também, galera, essa imagem do Behance está tão baixa quando eu pego de lá, que eu não vou ficar olhando o recorte e tal. Talvez se aqui estivesse um pouquinho mais em alta, eu conseguiria ver, porque como eu peguei do Behance, a qualidade já foi meio afetada. Luz tá bacana? Eu acho que tá bacana. Uma luz de trás, aqui tá tudo iluminado, tudo que todos que são os seus objetos de interesse estão iluminados, os seus objetos secundários também estão iluminados, traz uma leitura de cena muito legal, tudo tá muito claro, você não fica confuso quando você tá vendo uma imagem dessa, eu achei muito legal. Cores, já falei disso quando a gente estava passando pelo projeto, simplesmente animal, ficou muito legal. Aí você fala assim, mas se eu jogasse um amarelinho aqui, talvez não funcionaria tão legal, cara. Talvez não funcionaria tão legal,
porque eu acho que ele combinou as cores de uma forma muito legal e de uma forma muito minimalista. Sabe, ele manteve ali 3, 4 cores no máximo e foi brincando com subtons. E foi, tipo, aqui, ó, ele brincou na paleta de cores, mas, tipo, do jeito que ele montou a luz e tudo mais, proporcionou que ele tivesse essa quantidade de tons. E você vê que nos highlights do copo já tem um outro tom. Então, o mood, ou as cores em si, eu gostei bastante. E sharpness, a gente já falou da lente. VFX eu coloquei para quando a gente estiver olhando para, sei lá, para uma montagem que já tiver vários elementos, ou se o cara adicionou um VFX de haze, alguma coisa, isso vai estar no checklist de sempre, tá? Então esse vai ser o checklist de sempre nosso, pra gente avaliar, porque daí você começa a separar essas paradas, galera, e aí você vai entendendo por que a imagem funcionou, saca? Então eu acho que é um exercício bem legal que vocês podem começar a... E você pode usar outros nomes também, pode fazer uma lista maior, mas eu acho que esses que eu coloquei aqui meio que compõem mais ou menos o que é interessante, o que é crucial, né? No caso, quando se trata de imagens e tudo mais. Beleza? Então vou mostrar mais uma vez aqui, é o projeto do Kai Stiepel, fotógrafo fudidaço. Quem quiser, confere o trabalho do cara, segue o cara no Behance, tem o site do cara aqui também. Fica à vontade, vocês vão aprender muita coisa. É um cara que faz uma captura de imagem simplesmente maravilhosa. E traz o que eu falei. Não importa o que for, olha aqui, ó. Superfood Smoothies. Não importa o que for, tá bem feito, tá bonito, tá bem iluminado, tá bem fotografado, tá bem tratado, tá com as cores certas, sabe? Então, muitas vezes você fala assim, mas eu vou fazer um trabalho que é o básico. Mas você pode fazer o básico de 1000 formas diferentes, cara. Por isso que eu fico enchendo o saco de vocês. Tente ser diferente, tente fazer uma coisa mais criativa, alguma coisa mais legal, uma coisa fora do normal. Beleza? Agora vamos pro Eric, que é o homem aqui. Bom, esse trabalho, eu não vi making off, não vi nada, mas eu acho que eu tenho uma ideia mais ou menos de como ele fez essa parada. Então vamos lá. Esse degradê aqui do chão, galera, é do Behance, viu? Vocês me perdoam, porque toda vez que você pega do Behance, ele faz esse degradê zoado, não sei porquê. Aqui você tem o nosso herói, num abajur, fazendo, que me parece um sudoku aqui, um copo no chão, e ele tá dando um relax ali. Então quer dizer que esse cara tá sem pressa, vamos falar assim. Tá meio sem pressa. E aí a gente tem esse fenômeno muito interessante acontecendo nessa imagem, que é o fato da imagem estar de dia e gradualmente ela vai ficando de noite. E você tem esse abajur aqui. Acompanha o nosso herói, tem uma dualidade de cores, com um highlightzinho aqui, um pouco mais quente. Depois ele passa para cá. E já começa a ter uns tons um pouco mais... Você percebe que esse highlight aqui não tá vermelhinho. Passa pra cá e já começa a ficar um pouco mais azulado. Você consegue olhar até na cara dele, ó. Na cara dele aqui você já tem uma divisão do tom mais frio e o mais quente. Beleza? Aqui ele colocou essas cartolinas para dar um efeito que como se fosse a base do fundo dele, e mais ou menos é isso que ajuda ele a fazer a junção para montar, pra trazer esse outro environment aqui, que ele está querendo trazer, que é essa noite mais sombria. E a escada, que eu também acho que é um elemento que ajuda muito nessa parte de integrar os dois mundos, né? O dia e a noite. Agora vamos lá. Como que eu acho que o Eric fez essa imagem? A primeira coisa que eu acho que ele fez foi achar uma foto de base ou... Vou fazer vamos embora, vai. Deixa o cérebro rodar. Eu acho que ele achou uma foto de base
que tinha pelo menos uma parede de lado aqui e uma parede aqui. Oh, caralho. E uma parede aqui, certo? Que também viria aqui. E aí ficava aqui mais ou menos. E aí vai. Por que que eu falo isso? Porque eu vi esse murinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver, porque tá bem embaixo, ó. Mas você tem um murinho aqui vindo. E você vê que esse muro continua aqui também. Beleza? Então eu acho, na minha humilde opinião, que ele fez... que ele tirou essa foto como base. Ou, conhecendo o Eric, eu acho que ele até fotografou isso em algum lugar. Porque daí ele já tinha... ele tinha uma base. Por exemplo, porque daí, se ele fotografou isso, ele já meio que setou a altura da câmera dele. Certo? Então imagine que a câmera dele está apontando aqui, ó. Bom, tá aqui no meio. Então aí você vai ter o que for para baixo, o que for para cima. E aí eu acho que ele não vai mexer mais o meu palpite é que ele não mexeu mais na altura da câmera. Então, ele fez essa foto, daí ele pegou essa... ele já tinha, ó, essa parede aqui, beleza? Tinha essa parede daqui. Caralho, fiz errado. Aqui. Beleza. Aí ele poderia... vamos supor... isso foi tudo antes... eu tô falando... nem começou a montagem ainda, hein, galera? Ó. E aí ele poderia flipar aqui. Bom, isso já dá... as 3 faces para ele trabalhar, certo? Aí, com a câmera no mesmo lugar, ou isso aqui pode ter sido foto, pode ter sido stock foto, mas seguindo sempre a regra de que ele não ia mexer na altura da câmera. Então, se ele pegasse alguma imagem de banco de imagem, teria que ser algo que fosse semelhante à altura da câmera para que não desse uma estranheza nos seus olhos quando você olhasse. Aí ele fotografou o cara com a lâmpada do lado. E eu acho que fotografou isso não de noite, com uma luz de cima aqui, porém eu acho que foi feito meio que com uma luz meio escurinha, mas não muito, viu, galera? Porque você percebe aqui, ó, que não tá tão escuro. Então, o que eu acho que ele fez? Ele ele tirou essa foto, ele retocou essa parte para ficar um pouco mais escura, e aqui ele usou os highlights que ele já tinha naturalmente por ter feito a foto. Aí eu acho que aqui ele fez em pós, aqui ele fez em pós, ou até pegou o reflexo que tinha, o reflexo não. Pegou se isso estava perto de alguma parede, pegou aquilo, jogou em screen, já funcionaria. Aí eu acho que vem a escada. Ele fotografou a escada. E aí eu acho que ele fotografou a escada de dia e ele usou no camera raw para deixar a escada mais escura, mais azulzinha, dividiu aqui no meio. Dividiu aqui no meio. Oh, caramba. E aí ele basicamente pegou e revelou dois RAWs no Camera Raw. Ele revelou esse aqui e ele revelou esse aqui. Por que que eu acho que ele fotografou esse dia também? Porque ele trouxe uns highlightzinhos de volta aqui, ó. E se você fotografar isso, como eu sei que ele é embaixador da Phase One, a Phase One tem muito metadata, então dá pra você brincar absurdamente. Ou, se não foi isso, ele fez a escada no mesmo lugar de dia e a escada no mesmo lugar mais para um pôr do sol ou o que for. Eu acho que é a opção número 1. Aí, o que ele fez? Ele pegou esses... Ele montou uma base semelhante a essa, em altura, tudo, para a câmera. E ele começou a brincar com os efeitos de trazer isso. Ó, e por isso que eu tinha falado que ele usou
o lance da parede, que você percebe que tem uma sombrinha, ó, e aqui tem uma sombrinha, para justamente fazer essa conexão com o que tem aqui, para fazer você acreditar que aquilo estava lá. Aí ele jogou esse fundo. Eu também acho que ele fotografou, porque ele trouxe os detalhes aqui e tudo mais. E aí, galera, ele também, para enganar sua cabeça um pouco mais, ele projeta a sombra aqui, que ficou bem legal. E ele também brinca, ó, você percebe que vai fazendo a sombra natural, porém, algumas nuvens saem da sombra. Então, é daí que ele começa a misturar o que está de dia com o que está de noite. Por essas nuvens aqui, ó, você percebe que vai ficando escuro, depois aqui fica mais claro alguém de novo, para dar o efeito de tridimensionalidade, mas você percebe que não vem muito até o fim, ó. Quando chega na linha do horizonte dele aqui, ele já vai sumindo. Então, isso é uma outra coisa que traz uma outra integração muito legal, só através desse detalhe mínimo aqui que o cara fez, ó. Disso aqui e disso aqui, não vindo até o talo. Porque se viesse até o talo, ia falar assim, então tá fake. Tá fake não. Eu sei que tá fazendo, ele não vai causar aquele... Porque o Eric quer te enganar, né? Ele quer que faça assim, nossa, mas isso não tava aqui, isso tava aqui, como que isso foi para ali? E ele é um cara muito inteligente, então você percebe, ó, que até aqui, ó, ele fez as duas luzes. Ele fez a luz as duas sombras. Fez a sombra vindo que tava durante o dia, fez a sombra durante a noite. Para que o seu olho já batesse e já falasse assim, duas sombras, então tá. Então essa aqui é daqui, essa aqui é do dia, mas está na mesma cena e tal. E o legal do trabalho dele é que faz você pensar, é um quebra-cabeça, saca? Mas eu achei muito interessante, ó, e você vê que ele até abriu aqui um pouquinho mais, para mostrar um pouquinho da parede que tem, para fazer essa associação cognitiva. Você vê que aqui, ó, ele não vem até embaixo porque ele quer que aqui seja uma paisagem aberta, ó. Que aqui já entra a parte de onde está o hero. Você tem essa parte aqui, que é noite, e aqui tudo mistura. Mistura aqui, alguns detalhezinhos aqui, mas essa sombra que vem daqui, ela divide muito bem o cenário. E aí quando você vem para cá, já começa a ficar bem mais claro. E daí já vai pro dia mesmo. Bom, a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais projetos do Eric para tentar desvendar e tentar só me colocar no lugar se eu fosse produzir isso, como que eu ia fazer. Eu acho que o legal de hoje foi pensar assim, às vezes você quer brincar com certas coisas, mas com certas imagens, você pega imagem que tem altura de câmera diferente. Isso não importa o quão bom você for como artista digital, você não vai conseguir fazer a imagem ficar crível, ficar certa. Porque, como a gente fala, a gente vem batendo sempre. Você tem que usar os princípios fotográficos para criar suas imagens, mesmo que elas fossem mágicas, que tiver uma caralhada de coisa acontecendo, ela tem que ter um fundamento fotográfico, porque o seu cérebro associa isso com imagens que são realistas. Então, eu espero que fique de lição para vocês quando for fazer uma imagem assim, ou até vou montando um carro, vou pegar um fundo, tal. Deixa eu ver aqui a altura da câmera que estava aqui, vou olhar a câmera do meu fundo. Será que tá mais ou menos? Tem um certo... Você consegue fazer funcionar se não tiver muito fora, mas se tiver muito diferente, galera, não vai ficar bom. Beleza? Então, só passando para avisar, esse foi o DAR. Essa semana ainda vamos ter o Behance Review, que a primeira semana foi bem legal, a gente teve um feedback super legal, a galera comentou, curtiu pra caramba, já recebi até mais umas 10 artes. Então, se você quiser manda pra gente, eu já ponho na nossa fila ali, e cada semana mais 3 trampos que eu vou revisar, beleza? E também lembrando a vocês, o Dodge and Burn vai voltar, vai ser tudo aqui, então só vai mudar o nome dos vídeos,
E aí a gente tá vindo comandando a real na galera número 2. Beleza? Lembrando para você que é nosso ouvinte, que ficou aqui até agora, por favor, seja nosso subscriber. Ajuda o Gão a crescer. O Gão tá trazendo vários vídeos legais para vocês. Então, seja o nosso subscriber. Ativa o sininho lá para nós do YouTube, beleza? A gente vai ficar